Bom dia a todos. Vamos dar início hoje a uma nova unidade, falando um pouquinho sobre reações orgânicas. Nos capítulos anteriores, a gente viu algumas características de substâncias orgânicas, contendo diferentes grupos funcionais. Agora, deste capítulo em diante, nós vamos estudar um pouco mais das reações que podem ser realizadas com essas substâncias. As sínteses orgânicas são reações fundamentais para a vida de todas as pessoas, como, por exemplo, a obtenção de uma grande variedade de produtos para diferentes finalidades, como medicamentos, produtos de higiene pessoal, de limpeza, combustíveis, solventes, corantes, entre tantos outros. Então, vamos iniciar falando um pouquinho sobre reações de alcanos. Então, alcanos são hidrocarbonetos que possuem ligações simples. Todos os hidrocarbonetos, eles sofrem reações de combustão, ou seja, reações de oxirredução, em que os átomos de carbono do hidrocarboneto oxidam e os átomos de oxigênio reduzem. Então, na combustão completa, tem a ruptura da cadeia e a combustão completa de todos os átomos de carbono. Então, por exemplo, vamos pegar uma cadeia simples de alcano, um CH4 no estado gasoso, mais oxigênio, porque toda combustão tem que ter oxigênio, isso vai liberar CO2 mais água. Então, vamos ver se vocês lembram um pouquinho lá do segundo ano, achar o NOx das substâncias. O hidrogênio tem NOx mais 1, 4 vezes mais 1 mais 4. A molécula tem que zerar, né? Então, esse carbono tem NOx menos 4. Substâncias simples tem o NOx 0. Oxigênio menos 2, então esse carbono aqui mais 4. A água menos 2, o oxigênio menos 2, o hidrogênio mais 2. Essa reação ela não está balanceada, então eu preciso colocar um 2 aqui e um 2 aqui. Então, observem que o NOx desse carbono é igual. Houve uma combustão completa. Como a gente já sabe, toda combustão é uma reação exotérmica. Então, o ΔH vai ser sempre negativo. Nesse exemplo, é uma reação que libera 890 quilojoules por mol. Então, esse carbono aqui, todo esse carbono é oxidado por esse oxigênio, ok? E temos também a combustão incompleta. Ela incompleta pode ser por dois motivos. Ou o oxigênio é insuficiente, ou a cadeia carbônica é muito grande. Então, a gente tem o hidrocarboneto na presença de oxigênio, não vai ter a combustão, não vai ser completa, então nem todos os carbonos, né, vão sofrer essa oxidação completa. Então, a formação aqui é de CO e não CO2. Então, quando ocorre a ruptura da cadeia do hidrocarboneto, a combustão é incompleta, não atingindo, então, o NOx máximo. É comum a formação de outros produtos, pois pode ocorrer a formação de fuligem. Fuligem nada mais é do que carbono. Então, pode ocorrer a fuligem e outras reações secundárias. Essa fuligem, ela resulta da oxidação parcial dos átomos de carbono e que implica um menor rendimento energético. Então, recapitulando, os alcanos, eles podem sofrer combustão completa ou incompleta. A incompleta se deve ao fato, pode ser que tenha pouca oferta de oxigênio ou tenha grande oferta de carbonos. Os alcanos também sofrem reações de substituição.
que é uma reação de substituição. A cadeia carbônica ela é mantida com a mesma estrutura, mas tendo um dos átomos de hidrogênio substituídos por outros elementos. Então, eu trago aqui para vocês o primeiro exemplo, reações com halogênio. Então, eu tenho uma cadeia de alcano, um desses hidrogênios sai para entrar um halogênio. Então, vamos ver um exemplo simples aqui. Uma cadeia de CH4 se encontra no estado gasoso, mais um halogênio, lembrando que os halogênios são os elementos lá da coluna 17. Então, vou trazer aqui, por exemplo, o elemento cloro. Ele tem 7 elétrons na camada de valência, então ele é instável sozinho, por isso Cl2. Essa reação, ela precisa de aquecimento ou luz. Então, essa cadeia carbônica, ela vai ser quebrada, um dos hidrogênios vai sair e um desse cloro vai entrar. Então, vai ficar CH3, no lugar de um hidrogênio, entra um cloro, formando aqui um ácido clorídrico. Aqui também no estado gasoso, aqui também no estado gasoso. Então, é bem simples. Sai um hidrogênio e para completar a tetravalência do carbono, entra um halogênio. Reações com ácido nítrico. É o mesmo raciocínio. Então, eu vou ter aqui um hidrocarboneto, vai entrar um composto, formando um nitrocomposto, né? Um composto que tem o NO2, mais água. Então, vamos pegar aqui um CH4 mais OHNO2, formando um CH3. Então, observe, saiu um dos hidrogênios aqui e vai entrar esse NO2. Então, tá sobrando um OH desse composto mais um hidrogênio desse composto. Isso forma o quê? Uma molécula de água. Então, essa aqui é a reação que forma um nitrocomposto. E esse nitrometano, ele é um aditivo para combustível. E a outra reação de substituição que os alcanos sofrem é com ácido sulfúrico, que vai formar os ácidos sulfônicos que a gente já viu nas aulas anteriores. O ácido sulfúrico aqui, ó, é o HHSO4. Eu só escrevi dessa forma para ficar mais fácil de visualizar a função aqui orgânica. Então, vamos pegar um exemplo. H3CCH3 mais, tá? Então, uma cadeia carbônica, né? Um hidrocarboneto, um alcano, reagindo com um ácido sulfúrico, formando, observe que aqui vai sair um hidrogênio daqui, para poder ligar a essa parte aqui da cadeia. Então, sai um hidrogênio daqui e aqui sobra o quê? Uma hidroxila. Isso aqui forma o nosso produto aqui, a água. E ali é só unir a cadeia. Então, aqui saiu um hidrogênio, é CH2, e o resto da cadeia, que é o SO3H. Então, forma aqui um ácido etanosulfônico. Vamos falar um pouquinho de reações de alceno. Para quem não lembra, os alcenos são hidrocarbonetos que possuem uma dupla ligação. Então, além das reações de combustão que ocorrem em todos os hidrocarbonetos, eles participam também de outras reações, onde ocorre a ruptura da dupla ligação. Então, vamos ver aqui a primeira reação, que é a reação de adição. Adição de um halogênio. Então, vamos pegar um alceno qualquer, um exemplo.
Então, tem que ter a dupla ligação entre carbonos, mais um halogênio, os elementos lá da 17, vou usar qualquer um como exemplo, cloro. Então, vamos escrever aqui a reação sem a dupla ligação, porque é exatamente isso que está ocorrendo. Então, tem a quebra dessa dupla ligação. Quando ocorre essa quebra, cada carbono precisa de mais um ligante. Então, vai entrar o cloro nesse, para esse carbono continuar tetravalente, e vai entrar um cloro desse outro lado. Então, geralmente, essas reações são rápidas e não precisam de catalisadores. Então, formou aqui um 1,2 de cloro etano. Lembrando só a ordem de reatividade dos halogênios, né? Que o flúor, ele tem maior reatividade que o cloro, que é maior que o bromo, que é maior que o iodo. E continuando dentro das reações de adição, o hidrogênio. Então, vamos pegar um outro exemplo aqui, um propeno. Então, met-et-prop. Tá aqui a dupla ligação, lembrando que os carbonos aqui, eles continuam, né? Hidrogênio, vocês já sabem. Só que no caso da adição de um hidrogênio, há necessidade da presença de um catalisador para a reação ocorrer. Pode ser uma platina, pode ser um níquel, mas é importante vocês lembrarem que é necessário a presença de um catalisador. Então, o raciocínio é o mesmo, vai ter a quebra dessa ligação. Quando ocorre a quebra dessa ligação, entra o hidrogênio. Então, vai ser um alceno formando um alcano. Aí vocês só completam aí com os hidrogênios. E dentro das reações ainda de adição, então tem os halogênios, o hidrogênio e os aletos de hidrogênio. Então, vamos pegar um simples aqui. Um eteno vai reagir com aleto de hidrogênio. Então, a gente vai ter um hidrogênio e um halogênio. Quando ocorre a quebra dessa ligação aqui, então a cadeia era assim, precisa de colocar um elemento em cada carbono para completar as ligações. Tranquilo? Regra de Markovnikov, que vem a ser isso. Em alcenos assimétricos, a adição de aletos de hidrogênio, por exemplo, que eu acabei de falar, possibilita a formação de mais de um produto. Vamos entender aqui melhor com o exemplo. CH3, CH dupla, CH2. Então, eu tenho aqui um alceno que vai reagir com um hidreto de cloro. Isso aqui vai formar dois produtos. Então, quando ocorre a quebra dessa ligação, deixa eu copiar aqui, CH3, CH, a ligação foi quebrada, CH2. Então, esse carbono e esse carbono, eles precisam, um vai entrar o hidrogênio e o outro vai entrar o cloro. Então, nesse caso, eu posso colocar um hidrogênio aqui e posso colocar um cloro aqui. Mas eu também poderia fazer dessa outra forma. Botar o hidrogênio de cá e botar o cloro de cá. E são compostos diferentes, que esse aqui é um cloropropano, né? Você começa a numerar a cadeia, um cloropropano. E nesse outro é o 2-cloropropano. E aí, qual é que vai formar? Então, a resposta é, vai formar esse e vai formar esse. A diferença é que um vai formar em pequena quantidade como produto secundário e o outro vai formar como produto maior quantidade, que é o produto principal. Qual? Aí que entra a regra de Markovnikov. O hidrogênio, ele vai entrar preferencialmente
no átomo de carbono que tem mais hidrogênio. Então, nesse caso aqui, ó, esse carbono, ele já tem 2 hidrogênios e esse carbono tem 1 hidrogênio. Então, o hidrogênio vai entrar preferencialmente nesse átomo de carbono. Então, esse composto vai ser formado em maior quantidade e esse em menor quantidade. Essa regra de Markovnikov, ela vai servir para vários outros compostos. E para continuar aqui em reações de adição, temos também a adição de água. H2O, né? Deixei dessa forma só para ficar mais fácil no exemplo. Então, essa reação de adição de água também precisa de um catalisador. Então, vamos pegar aqui um exemplo. H2C dupla CH2. Então, um alceno mais uma molécula de água precisa de um catalisador. Então, vai ocorrer a quebra dessa ligação. Então, deixa eu escrever a molécula aqui, já com a quebra da ligação. E vai entrar um hidrogênio em um dos carbonos, porque isso aqui nada mais é que hidrogênio e hidroxila. Nesse caso, tanto faz, né, que tanto um carbono quanto o outro tem a mesma quantidade de hidrogênio. Então, vou colocar aqui o hidrogênio e aqui vai entrar uma molécula de OH. Então, que composto que forma aqui? Exatamente um álcool. Então, a reação de adição de água em um alceno tem como produto um álcool. Como eu disse no início, né, todos os hidrocarbonetos sofrem reações de oxidação. No caso dos alcenos, a gente tem oxidação que pode ser na forma branda ou a oxidação na forma energética. Então, vamos falar primeiro da oxidação branda de alcenos. Então, oxidação é sempre em presença de oxigênio. Aqui eu vou precisar de um catalisador, vai formar um epóxido e a reação continua em presença de água, formando um diálcool. Então, vamos ver um pouquinho no exemplo. Então, vamos pegar aqui um H2C dupla CH2. Se é uma reação de combustão, tem que ter oxigênio. Como eu disse, a oxidação branda de alceno, ela precisa de um catalisador para formar um epóxido. Então, vai ocorrer a quebra dessa ligação. Quando ocorre a quebra dessa ligação, tanto esse carbono quanto esse carbono precisa de mais um ligante. Nesse caso aqui, para essa equação ser balanceada, aqui vai ser só meio mol de oxigênio. Então, entra um oxigênio aqui, formando um epóxido. Em presença de água, vai ficar o CH2. Tem-se a quebra dessa ligação aqui. Um oxigênio já fica aqui, que a água nada mais é do que HOH. Então, eu já tenho um oxigênio aqui, que é esse, entra um H. E aqui entra a outra hidroxila. Então, a oxidação branda de alceno. Você tem um alceno em presença de oxigênio, forma um epóxido. Em presença de água, forma um diálcool. E a oxidação energética, é possível romper insaturação dos alcenos e alcinos, que a gente vai ver mais adiante, mediante oxidações energéticas. Então, se um carbono da dupla for um carbono terciário, vai ter esse tipo de produto. Se for no carbono secundário, vai ter a formação de um ácido carboxílico. E se for num carbono primário, a formação de CO2 mais água. Vamos trazer um exemplo aqui para ficar mais claro.
Então, eu vou pegar aqui um carbono terciário, uma molécula que tenha carbono terciário. Ó, observem que esse aqui é meu carbono terciário, ó. Lembrando, ligado a 1, 2, 3 átomos de carbono. Então, a dupla está no carbono terciário. É uma reação que precisa de catalisador, pode ser o KMnO4, pode ser o H2SO4 em presença de aquecimento. Então, aqui vai ocorrer uma quebra. Então, vai ficar H3C, o CH3. Então, eu estou pegando essa primeira parte da molécula com a dupla. E entra aqui um oxigênio. E agora, essa outra parte da molécula, que entra um C-O, OH. Tem a formação, então, de uma cetona e a formação de um ácido carboxílico. Quando essa dupla estiver num carbono secundário, então, ó, a dupla num carbono secundário, também a gente vai dividir aqui a molécula na dupla, vai ficar H3CC dupla O, OH, mais H3CC dupla O, OH. Então, quando for no carbono secundário, a gente tem a formação de ácido carboxílico. E no carbono primário, CO2 e água. Então, para treinar um pouquinho, vocês vão dar uma paradinha no vídeo, lá na página 172, e resolver os exercícios. Daqui a pouco a gente continua.